Graça e paz, amados irmãos. Dando prosseguimento ao nosso empenho aqui, destaques em Provérbios, chegamos hoje ao capítulo 13, dia 13, capítulo 13. Destacamos alguns versículos, alguns pontos desse capítulo. O versículo 7, esse texto faz aí comparação interessante entre a riqueza e a pobreza. Há aquelas pessoas que se fingem ricos, mas na verdade não são. Possuem pouco e dizem possuir muito. E há, por outro lado, aqueles que até têm muitas coisas, têm bastante riqueza, mas vivem como se não tivessem. Há então esse contraste nessa questão aí. Diz assim o texto: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Na verdade, isso é pura hipocrisia, tanto de um como de outro. Jesus disse que há pessoas que aparentemente ganham o mundo inteiro, porém perdem a sua alma. Diz ele, a vida não consiste na abundância dos bens que alguém venha a possuir. Nas coisas terrenas não se pode confiar e dizer que nisso está a minha vida. Quando a nossa vida chega ao final, estas coisas todas, por mais que sejam, ficam aqui. No versículo 22 do mesmo capítulo, diz: o homem de bem deixa herança para os seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O ensino aqui nesse texto me parece ser dizendo que não há nada de errado, nada de condenatório deixar herança para os filhos. A sociedade moderna, dos nossos dias que nós vivemos, é que tem levado o seu olhar somente para o imediato, para o agora, para o presente. Isso por causa da instabilidade constante e das constantes mudanças que há pelo mundo afora ao nosso redor, que ocorrem na economia doméstica, na economia nacional, na economia do mundo. Por exemplo, aposentadorias, plano de previdência, heranças e outras garantias têm sido vistas com ceticismo ou algo impossível de ser alcançado. A Bíblia diz que Deus abençoa os que são fiéis a Ele até 1000 gerações. Então, por que não pensar em deixar herança para os filhos, desde que isso seja possível? Não há nenhum mal nisso. O versículo 24 diz: o que retém a vara aborrece seus filhos, mas o que os ama, cedo disciplina. Um texto muito polêmico. Castigo aqui pode representar diversos tipos de disciplina em relação aos filhos. A punição física é geralmente desaconselhada e, na maioria dos casos, existem leis que regulamentam ou até proíbem tais práticas. Alguns pais entendem que a Bíblia incentiva esse tipo de punição, punição física, e escondem-se atrás de certos textos tirados do contexto e chegam a espancar os seus filhos, literalmente machucando-os. Por outro lado, deixar a coisa solta demonstra falta de amor por parte dos pais. A criança não disciplinada há de crescer sem os parâmetros necessários para a sua vida adulta. Ela cresceu entendendo que a liberdade não tem limites. Desde quando ainda é pequena, ela tem toda a liberdade. Ela chega na vida adulta, vai achar que a sua liberdade continua sendo sem limites. E aí, no dizer popular, vai se dar mal. Aí vai dar problemas. Entendo que a criança desde cedo precisa aprender os limites. Ela precisa saber que não é não. E não há negociação nisso. Ainda no verso 25 do mesmo capítulo, já o verso final, diz: o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago do perverso passa fome. Agradecer por tudo que nós temos, seja pouco ou seja muito.
Isso representa não reclamar daquilo que Deus me deu hoje, mas demonstra que eu tenho um espírito de gratidão. O apóstolo Paulo vai nos ajudar nesse sentido quando escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 5, 18 diz: sede gratos por todas as coisas, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O ímpio é um eterno insatisfeito, porque sempre quer mais. É uma espécie de gula sem fim. Um grande problema na cultura atual, na sociedade moderna, é a propaganda. Um dos pilares da ciência da propaganda é criar a necessidade no ouvinte, criar a necessidade no cliente. A pessoa fica satisfeita com as suas posses, vive tranquila. Mas a que precisa sempre mais, fica com dificuldades. A pessoa que sempre quer mais para se igualar ao que não tem, e o que ele ainda não tem, geralmente tal pessoa se afunda em dívidas impagáveis. A pessoa satisfeita com o que tem e que cultive uma ambição sadia, sem atropelos. Não está proibido eu querer ter mais, de forma alguma, mas deve ser com decência e ordem. Eu não posso atropelar, eu não posso me prejudicar e prejudicar as pessoas ao meu redor. Nada contra alguém querer progredir, tudo bem, porém sem sacrifício para si, para seus familiares, para a sua família maior que é a igreja. Feito com decência e ordem, com equilíbrio, não há problema algum. Mas se eu tenho que me sacrificar ou sacrificar quem está ao meu redor, por causa disso, claro que isso não encontra base na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Pai Santo, e obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Pai, por essa palavra que nos é confiada da Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Ajude-nos, pois, ó Deus, a prosseguir nessa caminhada, a seguir em frente, para que assim possamos ver sempre a Tua vontade sendo revelada e que de Tua parte nós tenhamos forças para fazer a Tua vontade. Abençoa o Teu povo e abençoa, Deus, que a Tua palavra, onde for anunciada, possa encontrar eco no coração daqueles que ainda não Te conhecem, para que venham a dedicar a sua vida a Ti, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.